Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React, trazendo conteúdos diários para vocês aqui sobre o Flamengo. Então, se você aqui é novo no nosso canal e puder nos ajudar a trazer conteúdos aqui para vocês com as últimas notícias do Mengão, com notícias de pré-jogo, pós-jogo, análise completa, transferências e negociações no mais querido do Brasil, deixe seu like, se inscreva, ative o sino e também compartilhe aí, galera, nossos vídeos com seus amigos e também deixe aí seus feedback nos comentários. Preparei aqui para vocês 3 cortes, o primeiro do canal da ESPN Brasil, do Grupo Disney, também dos donos da bola do Rio de Janeiro, e o terceiro aqui do SBT Esporte Rio aí com Vene Casagrande e companhia. Agora vamos para o pacotão de notícias diárias do Flamengo. O Pedro Henrique Torre contou pra gente que no último ensaio, em jogo treino, eu ia falar partida amistosa, não, no jogo treino, Bruno Henrique, Pedro e Gabigol. O torcedor rubro-negro tá doido pra ver isso em campo, viu, Pedro? Tudo bem, Bruno? Um abraço novamente, beijo para as Mares, abraço aí para o Mar, a todos que estão com a gente nesse Sport Center. Mas foi um ensaio, um jogo treino ali, né, Bruno, para assim, que a gente tem de informação que modificou bastante, viu? Mexeu muito no time, foi um iniciozinho ali a mais que ele trabalhou com esse trio, para ver as movimentações, como é que ia de fato o time se comportar, e aí deslanchou mais para aquele 6-0, mais para a parte final do treinamento ali, quando já tinha realizado várias modificações o Sampaoli, um jogo treino no sábado contra o Zinza FC, no Ninho do Urubu, até, enfim, tem como head coach essa nomenclatura aí, o René Simões, tão conhecido. Então foi mais um teste ali que ele fez, de olho talvez na final da Copa do Brasil, de olho talvez não, certamente, porque nesse jogo de quarta-feira contra o Atlético Paranaense em Cariacica, o Flamengo vai mandar esse jogo fora, a gente sempre lembra o Maracanã respirando o gramado, ele não vai ter, por exemplo, Ayrton Lucas e o Bruno Henrique, estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo, levaram a terceira advertência naquela grande vitória sobre o Botafogo no estádio Newton Santos. Então é mais para pensar na final da Copa do Brasil mesmo. E aí também tem umas possibilidades. De repente o Rossi fazia a sua estreia, chegou aí no meio do ano, está sempre gramando ali um banco de reservas. Matheus Cunha não dá muito espaço. O Matheus Cunha vai voltar de forma antecipada, já que o Brasil jogaria seleção sub-23, seleção olímpica jogaria nesta quarta-feira contra o Marrocos, mas por conta do trágico incidente lá, o terremoto, o jogo foi cancelado, então volta de forma antecipada. Então a gente não sabe agora como é que vai ser a escolha do Sampaoli. E nesse passo, como a gente já tinha dito na primeira participação, o Flamengo tenta acelerar a recuperação de Arrascaeta e Luiz Araújo. Arrascaeta com melhores possibilidades aí, mas também ainda difícil a participação dele na primeira partida dessa grande decisão da Copa do Brasil. A gente tem, Pedro, então, alguns números justamente do jogador que você destacava com e sem Arrascaeta. Olha lá, Mari Pereira, como os números realmente são diferentes, né? Com o Arrasquê, não só esses números, mas o rubro-negro cansou de ver o Arrascaeta sendo decisivo em jogos importantes. E nessa temporada também, principalmente começo do ano, o torcedor do Flamengo também viu um Arrascaeta não no seu melhor, né? Na sua melhor forma física, justamente porque também vinha de uma lesão desde a temporada passada, que se arrastou, porque já no começo do ano o Flamengo tinha um monte de título aí para disputar, mudando o processo de treinamento, de comandante, de comando. E aí o melhor do Arrascaeta não apareceu justamente porque o físico não estava no ideal. Então ele, no ideal, é o que a gente mostrou ali. É um aproveitamento muito maior do que sem Arrascaeta. E é uma conversa, né, Mar, mais uma vez nessa brincadeira de eu estar ou não estar, e que, caramba, eu volto 2 meses e o assunto é a preocupação com a parte física do Arrascaeta e a importância dele se ele estiver saudável dentro de campo. Infelizmente isso, o ano não foi legal para ele, né, assim, para o torcedor do Flamengo, obviamente também, né? Porque um ponto que o Bruno destacou ele é um jogador que às vezes até em um jogo ou outro ele não vai bem, mas ele é um jogador especial, né? E aí em um vacilo do marcador, em um jogo decisivo, ou ele faz gol, ele coloca alguém na cara do gol e acaba, né? Aí pode até descansar. Mas eu não sei, acho que o Flamengo tem que ter a preocupação sim, porque esse ano foi um ano de menos Arrascaeta. Nos anos anteriores, ok, tinha uma contusão ou outra, tal, muitas convocações, outras vezes,
e convocação em data FIFA, que tirava o Arrascaeta do Flamengo, né? Esse ano já é diferente, mas o torcedor do Flamengo conseguia ver com mais frequência o Arrascaeta, exceto nessas datas que são datas de seleções. Na atual temporada não tem a data da seleção, a data da FIFA coincide com a folga no calendário nacional, mas tem mais contusões, mais problemas musculares várias vezes. É uma preocupação. E nessa de, às vezes, né, Porque o tempo está passando, né, Bruno? Claro. A exigência do corpo pode estar mostrando alguma coisa para ele. Tomara que não, porque é um jogador talentosíssimo e é um jogador que tem muita bola. Não é uma discussão desse ano. No ano passado, nos anos anteriores, a gente já discutia isso. A gente falava, tem final de Copa do Brasil e de Libertadores. Ele joga... Vai ter a Copa do Mundo, lembra? É o Potinho? É o Potinho. Lembra no passado, mas e aí, guarda para a seleção ou não? A seleção que a cabeça do cara fica. Onde é que tá a cabeça Mas dele? o Potinho, na temporada passada, eu acho que ele tinha esse outro ingrediente da data FIFA. Porque, ele foi para a seleção do Uruguai e não jogou. Tá bom, mas ele ficou no avião para lá, ele treinou para lá e para cá. Na atual temporada não tem isso. Tem a lesão, tem as lesões. E a gente costuma falar que, às vezes, a paralisação em data FIFA pode ser positiva para quem tem muita coisa a corrigir. E, às vezes, para quem está bem, num bom ritmo, às vezes atrapalha. O fato é que o Flamengo tem muita coisa para corrigir, não tem, Mari? Tem e não está conseguindo corrigir tudo o que precisaria, na verdade. Sim. É uma temporada de correções. Uhum. É uma temporada do Flamengo ajustar aqui, consertar ali, aí do cobertor curto mesmo, assim, sabe? Muito por conta das tomadas de decisão da diretoria, né? E foi uma coisa que eu critiquei no começo da temporada, porque essa mudança de rota, da demissão do Dorival para um novo comandante, estilo de trabalho e de gerenciar o grupo, você não conseguiu dar descanso e nem uma recuperação necessária para jogadores como o Arrascaeta. Você já precisou estourar ele no começo de tudo, porque o trabalho que estava certinho, que estava ajustado e que teve a capacidade de dividir essas responsabilidades, porque não foi uma temporada de Arrascaeta passada, foi uma temporada de vários jogadores, principalmente no segundo semestre, quando o Dorival consegue, né, dar liga no time. E o Flamengo não teve esse descanso pro Arrascaeta. Perdeu tudo o que perdeu no começo da temporada e depois que pegou ele e tirou para justamente recuperar. E uma coisa que talvez tenha mudado, Mari, nesse seu período fora, é que se existe um cara hoje intocável, não é, Pedro, no ataque do Flamengo, independentemente do Pedro ou do Gabigol, é o Bruno Henrique, não é isso, Pedro? Bastante intocável, né? Voltou com tudo o Bruno Henrique. Agora faz tanto tempo que eu não sei nem se a Mari tinha viajado, que ele voltou, teve aquela lesão contra o Palmeiras que assustou um pouco. Aí ficou, tinha a possibilidade de ficar um mês fora, ficou 2 semanas, e aí voltou, foi se readaptando, foi mostrando, e aí de fato agora é uma peça essencial, o São Paulo o trata como de fato intocável. Agora mexeu até no Gabigol, tirou o Gabigol da equipe, mas não tirou o Bruno Henrique, que foi mais uma vez decisivo nesse último jogo contra o Botafogo, né? O outro patamar, todo mundo brinca bastante até internamente com o Bruno Henrique, mas ele tá de volta e tá com índices bem parecidos assim de 2019, de aceleração, de arranque, enfim, tá mostrando que está completamente recuperado e até por isso assusta muito o torcedor rubro-negro, porque que o Flamengo ainda não colocou a caneta ali na tal da renovação, mas estão deixando para depois da final da Copa do Brasil. Confiam muito na palavra, assim, no acordo, na relação que tem com o Bruno Henrique e seu staff, construído desde 2019. Atualmente, acho que é isso aí, Bruno. É Bruno Henrique mais 10 no Flamengo, no Flapaoli, né? Flampaoli, digamos assim. Difícil. Pedro, Gabigol e Bruno Henrique, o que você espera desse trio, jogando juntos? Jogando juntos? Deste teste. Num jogo treino, num teste assim, a tendência é funcionar, né? Assim, e precisa funcionar mesmo. Jogando muito mais leve, com uma responsabilidade muito menor, enfim, nesse período de preparação para o retorno. Eu não sei se para as decisões... O Flamengo tem Copa do Brasil, o Flamengo tem ainda aí um Campeonato Brasileiro para entender como que vai finalizar essa temporada. Eu não sei se os 3 conseguem jogar com o Sampaoli. Não, Mari, não, dá amarra. Para os 3 jogarem juntos? Dá, em situações de jogo dá. São Paulo tem variado em jogar com linha de 4 ou linha com 3 zagueiros, né? Está pensando em segurar um pouco mais com o Pedro sendo um jogador para ficar entre zagueiros. Você tem um Gabigol que consegue sair bem de uma zona de marcação e até acionar 2 altos, né?
pode ser Bruno Henrique, pode ser o Pedro. Pode ser o Pedro. Eu não acho que para começo. Mas o São Paulo tem que testar esse tipo de situação toda, né? Mas o São Paulo várias vezes jogou com 3 zagueiros. Você está jogando com um jogador a mais ali, tentando diminuir a superioridade de alguém e ter a bola mais perto lá, né? E quando o Edu até falou que a partida contra o Internacional, ele vai ser importante... O Edu não, o Vinícius, né? Vinícius Nicoletti. Vai ser importante por causa da paralisação, para ele dar ritmo para o time do São Paulo. A gente imagina um ensaio para a final da Copa do Brasil. O Flamengo, o São Paulo, ele muda tanto e tem ideias a cada jogos e a cada dia que eu não sei se vai ser um ensaio a partida contra o Atlético Paranaense. O time que entrou contra o Atlético Paranaense vai ser o time que vai jogar a final da Copa do Brasil. Vocês têm essa certeza? Coloca a mão no fogo para isso, né? Não dá, né? Não dá. De jeito nenhum. Aí também tem toda uma questão de saber quem está mais ou menos bem, quem está muito bem, que tem que ser preservado. Eu acho que o Dorival vai ver o jogo de forma diferente. Porque o São Paulo tem muito tempo que não joga. Sim. Porque o Inter pode proporcionar isso. O Inter também está de olho em outra competição no momento. Verdade. E o São Paulo São Paulo está pensando obcecadamente na Copa do Brasil. Obcecado. Pedro, até mais, tá? Essa semana aí promete. Coloca quente que é porque a gente está na TV aberta, tem muita criança assistindo. Mas bota aquela, Pedrinho, por favor, para começar a semana já aqui, ó. Ô, Vitor Pereira, deixa eu falar uma coisa para você. Vou jogar a bola aqui pros meninos. JJ, fecha em mim, JJ, aí. Porque lá eles são mal educados, tem falta de educação. Eles fazem coisas lá que são normais que por cá não são. Eu não vou botar Portugal nessa não, que eu não tenho nada contra, muito pelo contrário. Fui muito feliz aí, joguei no Setúbal, fiquei na reserva. Muito tempo aí no Setúbal, mas fui feliz aí. Eu não vou falar da época da colonização também, que eu não vou entrar nessa briga agora não. Se quiser, a gente pode marcar um café, você paga. Aí eu te falo da colonização, como é que foi quando vocês chegaram. Isso é outra história. Agora, tu vai pro Corinthians, faz um trabalho de M. Aí tem um jogo bom contra o Flamengo na Copa do Brasil, algumas pessoas se apaixonam por você e querem te trazer pro Flamengo. No meio disso, você vira pro repórter e fala, você sabe lá quanto eu tenho na conta? Ou seja, eu sou milionário e não preciso disso. Isso é boa educação pra você, maneiro. Aí tu, pra não renovar no Corinthians, tu bota na conta da véia. Tu bota na conta da sogra, da véia. Isso é educação, maneiro. Que era mentira. Porque com esse motivo não adiantou nada você vir pro Flamengo. E o Benja já tinha me avisado. O Benja me avisou. Ih, GVO. Aí tu vem. Então a sogra tava boa. E não é falta de educação. Aí tu vem pro Flamengo. Aí tu faz um monte de M. Todos os planos do flamenguista vão por água abaixo. O time que com o Dorival tava voando começa a jogar porrinha, que não é da direção de vocês, é pedrinha, sei lá o que chama. Pega a multa e mete o pé. Aí tu chega agora e fala que a gente é mal educado, que você que é educado. Fora a coletiva, que a Tati Tavares fez uma pergunta, cortaram a Tati e não deixaram agora de perguntar. Isso é educação. Aí tu, quando é perguntado se você assiste futebol brasileiro, eu só vejo por qualidade. Se o Flamengo não tá com a qualidade que tá, é por tua culpa, pô. Porque quando o Dorival saiu, eu tava jogando Copa do Brasil, ganhou Libertadores. Você que fez um monte de... Vitor Pereira. Falei, tô leve, bigode. Pode continuar, quer continuar com aquela lá do Pedrinho? Não, acho que o profissional, ele assiste o que ele quer. Quem não acompanhou o Vitor Pereira no Brasil, ao ver essa entrevista dele, parece que, nossa senhora, aqui no Brasil ele viveu um pesadelo. Aqui no Brasil ele não teve estrutura para trabalhar, não teve diretoria dos dois times dando carta branca para ele trabalhar. Parece que os jogadores de Flamengo e Corinthians boicotaram ele. Parece que tudo aconteceu e nada foi culpa dele. A culpa é sempre ou da torcida, que é mal educada, ou da imprensa, que é isso, ou da diretoria, que fez aquilo, ou dos jogadores, que não cumpriram isso. É claro que os atletas têm a sua parcela de culpa, a direção pode ter a sua parcela de culpa, mas o Vitor Pereira também está nesse balaio. O Vitor Pereira também quis inventar. O Vitor Pereira quis mexer drasticamente num time que já vinha jogando de uma maneira que vinha dando certo. Porque ele é orgulhoso. Porque era só manter o trabalho do Dorival, é orgulhoso. Isso que é falta de educação. Não, e se ele quisesse mexer, eu acho que é absolutamente natural. O treinador, cada um tem a sua forma de jogar, a sua forma de ver o jogo. Mas você chega, você tem pouquíssimos dias para treinar, para conhecer o seu elenco individualmente. Você tem um Mundial de Clubes, Supercopa, Recopa, Carioca.
e você perde tudo... Perdeu tudo. Se disputasse para o ímpar aqui, perdia. A culpa não é só dos Vamos outros, parar de dar não, moral a pra culpa esse é cara dele chato. Vamos falar o seguinte, o do Xerife, aniversariante do dia, Matheus Cunha, titular do Flamengo, menino jogando bem, aí do nada falaram assim, o Rossi tá treinando bem. A gente não pode saber, porque o treino do Flamengo é fechado. Claro. Tá jogando bem com o pé, mas não é pro ataque, a gente precisa do goleiro. Titular do Flamengo segue sendo o Matheus Cunha, na sua opinião? Na minha opinião, sim. Na Pra minha mim opinião, também. sim. Eu acho que quando veio o Rossi é para ser o titular. Mas só que deu um azar que o Matheus Cunha tá pegando E muito. ele voltou cheinho do mundo árabe. Não, tá pesado. Voltou entendeu? redondinho. Precisa de ritmo de jogo. Agora, é claro, é uma decisão. Vamos ver o que pensa o treinador. Eu sempre espero alguma coisa do Flamengo individualmente, mais do que taticamente. Porque taticamente eu não tô vendo. É muitos altos e baixos. O Flamengo tem ganho jogos individualmente, pela qualidade que se tem do jogador. Mas taticamente não, eu não estou vendo, estou te falando. Gosto de São Paulo, ele tem sua história, ok, mas estou te falando. Uma sequência de um elenco como esse, caríssimo, que foram contratados jogadores de qualidade, é aquilo que a gente pensa. É o quê? Vamos ver o que é que vai ser taticamente, porque tecnicamente tem jogadores que decidam. A gente não está vendo. Eu mantive o Matheus Cunha. Muito bem, olha aqui. Hoje a gente recebe Júnior do Brasil, né? Tem um jogo antes dessa final, que é na quarta-feira contra o Atlético Paranaense e Cariacica, mas eu nem vou dizer que esse jogo contra o Atlético Paranaense é um ensaio para a final, porque o São Paulo ele não repete escalação. Então, assim, não é ensaio, né? Você foi bem. Não, eu tenho que ser E sincero. eu, como apresentadora, não posso nem perguntar assim, ó, você acha que ele vai poupar jogadores? Não é um ensaio, são 34 jogos, 34 escalações diferentes. Em alguns momentos ele é forçado a mudar a escalação, em outros não, e mesmo assim ele muda. Então, assim, não vou dizer que é um ensaio, até porque, se a gente for parar e analisar, ele não vai ter Ayrton Lucas e Bruno Henrique. Isso. Os dois suspensos. Suspensos contra o Atlético Contra o Paranaense. Atlético Paranaense. E aí, na final, os dois com certeza devem retornar ao time titular. Sobretudo o Ou Bruno não, Henrique. brincadeira. Não, se ele tira o Bruno Henrique, aí é pra largar de vez, né? Não tem jeito. Olha... Eu não duvido de mais nada. Você bota a mão no fogo? Não bota, não. Ainda mais se o Bruno Henrique fizer uma festa terça-feira à noite. Inclusive, palmas pro filho do Everton Ribeiro. Teve bom senso, fez a festa durante a data FIFA. Já o Gabigol, não. Quantos Mas aninhos? brincadeiras à parte... Quantos aninhos o filho do Everton Confesso Ribeiro? que eu não sei, posso estar falando besteira aqui, mas enfim, é uma criança ainda. Isso aqui é uma brincadeira, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas sobre o jogo treino, foi um jogo treino contra um time da 5ª divisão do futebol carioca, o hat-trick aí do Gabigol, há de se destacar, mas eu acho que o grande destaque mesmo nem estava no jogo treino. Qual era o destaque? O grande destaque foi o Arrascaeta, que correu em volta do campo. Cadê barulho de drone? Esse é drone. Esse é drone. Tem drone da recuperação Da dele? recuperação, também. assim. Óbvio que tem uma semana ainda, então é muito cedo pra gente dizer que, ó, o Arrascaeta com certeza vai pro jogo. Mas existe sim a possibilidade de ser relacionado para pegar o São Paulo já nesse domingo, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Ele correu em volta do campo, fez trabalhos físicos, isso já mostra que ele evoluiu bastante no processo de recuperação. Já o Luiz Araújo, que também se recupera de uma lesão muscular, ele também já trabalhou com bola, ou seja, está muito próximo de retornar. O que eu sei é o Arrascaeta... Foram parecidas as lesões, Foi né? bem parecidas. O do Luiz Araújo, se eu não me engano, foi um pouquinho mais leve que a do Arrascaeta. Mas se tem um lado bom é. O Arrascaeta já está correndo em volta do campo e, segundo pessoas do Flamengo, ele está dando a vida, entre aspas, aí, para poder se recuperar, fazendo tratamento em 3 períodos. Um tratamento, digamos assim, insano, em casa, no CT, para poder ficar à disposição do técnico São Paulo. Nada em comum, né, em relação à atitude do Arrascaeta. Nada. Eu não digo assim na... A atitude, porque é uma atitude. Tem jogadores que eles, ó, eu tô machucado, infelizmente, Não eu vou quero respeitar forçar. o prazo aí. E tem jogadores que dão uma correria, nem sempre é o suficiente, porque clinicamente a gente sabe que o corpo não responde nem sempre a hora que a gente quer a uma lesão, mas que tem jogadores que fazem uma correria grande. E o Arrascaeta não é a primeira vez que ele tem uma lesão e ele tenta dar a vida para voltar, né? É isso, Quando não é... ele às vezes viaja com o Uruguai e ele quer Sim. voltar logo para servir o O Flamengo. Arrascaeta é um cara assim, ele é muito sério, assim, ele está extremamente focado para tentar ficar à disposição. E a gente não pode esquecer de um fator que é extremamente importante. Sejamos francos, Fernanda, é a última chance do Flamengo conquistar um título nessa temporada. Eu não acredito no Flamengo recuperando a pontuação, a diferença de pontos para o Botafogo, não acredito nisso. E o próprio Arrascaeta também deve ter essa noção. Então, assim, é a última chance.
ou vai agora, ou a temporada do Flamengo de fato vai ser um fiasco. Até agora é uma temporada extremamente ruim. Se perder a final da Copa do Brasil, aí é um fiasco, não tem jeito. E, assim, não pode não ser a última, mas com certeza é a mais próxima, né? É uma final, você tá perto de uma taça, faltam 2 jogos para você conquistar uma taça. Então, de fato, mesmo se o Flamengo tivesse próximo ao Botafogo ou ao líder do campeonato no ano, o Flamengo ia pensar que essa é a melhor mira, né? Porque 2 jogos com final. E do outro lado também, eu acho que se a gente, como comunicador e o torcedor do Flamengo pensa, meu Deus, olha o enredo do ano. Dorival, do lado de lá, com o São Paulo num título inédito, e o Dorival saindo do jeito que saiu, um cara tão bacana, com esse mesmo grupo que adora esse treinador. As pessoas ficam pensando. Com certeza os jogadores pensam desse jeito também, né? Por exemplo, do outro lado tem o Lucas Moura, que provavelmente também vai embora em dezembro. Ou seja, ele pode ter a chance de ser responsável, o grande responsável protagonista, de dar um título inédito ao São Paulo. Um cara que nasceu no São Paulo. Então, assim, tem muitos fatores envolvidos nessa decisão que são fatores extremamente importantes. Sobretudo, o Flamengo não vive um bom momento, muito pelo contrário, e o São Paulo vive uma crescente, apesar de ter sido eliminado recentemente aí na Copa Sul-Americana. Então, eu não acredito no Flamengo favorito, não acredito mesmo. Acho que vai ser pau a pau essa decisão. Talvez o fator casa faça diferença, o primeiro jogo sendo no Maracanã, o segundo lá. Enfim, eu confesso para vocês que eu não consigo botar aqui um favorito nesse momento. Vamos olhar onde é que está o Lucas Pedrosa? Eu sei, mas vou deixar vocês mostrarem. Os nossos telespectadores já... Flamengo reacende esperança aí por meio aí, Uruguai Nicolas de la Cruz. O Flamengo pretende ainda contratar esse atleta aí para a temporada 2024 e já está estudando aí nova investida aí para o atleta. Então, com contrato até 2025 aí com o River Plate, o meia tem interesse do Flamengo. Ficou praticamente fechado aí antes do final dessa temporada, né, janela de transferência, salários, contratual, tudo acertado aí com o Flamengo. O Flamengo nesse momento veio novamente aí brigando aí pela contratação do meia uruguai aí de la Cruz, que ainda segue com interesse no Flamengo. O Flamengo pretende pagar cerca de 39 milhões de reais aí na cotação atual. Então a conversa entre o Flamengo e o atleta continua conversando aí, conversando com os agentes de la Cruz. O Flamengo não descartou ainda essa contratação que pode aí chegar aí para a temporada 2024. Tanto o Marcos Braz, a diretoria do Flamengo, já confessou aí o interesse que tem para o atleta e o Flamengo pretende sim contar com o atleta para a temporada 2024. Seria um reforço aí que chegaria de peso aí no Mengão aí.